O que realmente aconteceu no Jardim do Éden? Pensamos que conhecemos a história. Adão, Eva, a serpente, a maçã. Mas e se eu te dissesse que os textos antigos escondem detalhes que transformam tudo o que você aprendeu? Detalhes sobre a verdadeira natureza da árvore da vida. O propósito oculto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E segredos sobre os querubins que guardam o caminho de volta ao paraíso. Você já se perguntou por que Deus colocou uma árvore proibida no meio do jardim? Qual era o verdadeiro poder de seus frutos? E se a serpente não fosse apenas uma serpente? Prepare-se, pois hoje vamos desvendar os mistérios do Jardim do Éden, que raramente são contados. Vamos explorar as camadas mais profundas desta narrativa fundamental e descobrir o que realmente estava em jogo no início de tudo. Se você é apaixonado por desvendar os segredos da Bíblia e ama histórias que desafiam nossa compreensão, este é o seu lugar. Inscreva-se agora, deixe seu like para nos apoiar e ative o sino de notificações para não perder nenhuma revelação. Agora, sem mais demora, vamos para o vídeo. Vamos começar nossa jornada voltando ao início de tudo, no livro de Gênesis. O Jardim do Éden não era apenas um belo lugar, mas um santuário, o primeiro templo de Deus na terra. Em Gênesis capítulo 2, lemos que Deus plantou um jardim no Éden, a leste, e ali colocou o homem que havia formado. O Éden era uma região geográfica, e o jardim estava dentro dela. Este lugar era regado por um rio que se dividia em 4 braços: Pison, Gion, Tigre e Eufrates. 2 desses rios, o Tigre e o Eufrates, são conhecidos até hoje, o que sugere uma localização real no Antigo Oriente Médio. Este jardim era a habitação perfeita, onde a humanidade e Deus conviviam em harmonia. No centro deste paraíso, Deus colocou 2 árvores especiais: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Muitas vezes, focamos apenas na segunda, mas a árvore da vida é igualmente crucial. Seu propósito era conceder a vida eterna. Enquanto Adão e Eva tivessem acesso a ela, a morte não faria parte de sua existência. Imagine um estado de comunhão contínua com Deus, sustentado fisicamente pelo fruto desta árvore. Era a promessa de uma vida sem fim, em perfeita saúde e alegria. Essa árvore representa a própria vida de Deus, oferecida gratuitamente à humanidade. Ao lado dela estava a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aqui reside um dos maiores mistérios. Por que Deus colocaria uma fonte de tentação bem no meio do jardim? A resposta não está na tentação, mas no livre-arbítrio. A presença desta árvore era a materialização da escolha. Deus não queria robôs que o obedecessem por programação, mas seres que o amassem por decisão própria. A ordem era simples e clara: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A palavra morte aqui não se referia apenas à morte física imediata, mas a uma morte espiritual. A separação de Deus, a fonte de toda a vida. O conhecimento do bem e do mal não era um conhecimento intelectual, como aprender matemática ou história. Era um conhecimento experimental. Adão e Eva já conheciam o bem, pois viviam imersos nele. O que a árvore oferecia era a experiência do mal, da desobediência, da separação. Era a escolha de definir por si mesmos o que é certo e errado, independentemente de Deus. Era uma declaração de autonomia, uma tentativa de se tornar como Deus, conforme a serpente sugeriu. E falando na serpente, quem era ela? Gênesis 3 a descreve como o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. A palavra hebraica para serpente, nakesh, pode significar serpente, mas também aquele que brilha, ou adivinhador. No livro do Apocalipse capítulo 12, versículo 9, a identidade é revelada. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Portanto, não era um simples animal falando, era um ser espiritual, poderoso, um anjo caído, usando o corpo de uma serpente para se comunicar e enganar Eva. Sua estratégia foi sutil e mortal. Primeiro, ele questionou a palavra de Deus. É assim que Deus disse? Depois, ele negou diretamente a consequência do pecado. Certamente não morrereis. E por fim, ele atacou o caráter de Deus, acusando-o de egoísmo. Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Eva, enganada pela promessa de sabedoria e poder, viu que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Ela tomou do fruto,
comeu e deu também a seu marido, que estava com ela. E ele comeu. O texto diz que Adão estava com ela. Ele não foi enganado da mesma forma. Ele fez uma escolha consciente de se juntar a Eva em sua desobediência. O apóstolo Paulo, em 1 Timóteo 2:14, esclarece: e Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. O resultado foi imediato. Seus olhos se abriram, mas não para uma sabedoria divina. Eles se abriram para sua própria nudez, para a vergonha e o medo. A inocência foi perdida. Eles tentaram cobrir sua vergonha com folhas de figueira, uma solução humana frágil para um problema espiritual profundo. Quando ouviram a voz de Deus no jardim, pela primeira vez, eles se esconderam. A comunhão foi quebrada. Aquele que antes era a fonte de alegria, agora era a fonte de medo. A consequência da queda foi tripla. Primeiro, a relação com Deus foi rompida. A morte espiritual entrou no mundo. Segundo, a relação entre o homem e a mulher foi distorcida. Onde havia parceria, agora haveria conflito e domínio. Terceiro, a relação com a criação foi amaldiçoada. A terra, que antes produzia abundantemente, agora produziria espinhos e cardos. E o trabalho se tornaria penoso. A dor e o sofrimento entraram na experiência humana. Mas no meio do juízo, Deus revelou sua graça. Em Gênesis 3:15, encontramos a primeira promessa do Evangelho. O proto-evangelho. Deus diz à serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a sua descendência. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Esta é a primeira profecia sobre Jesus Cristo. A descendência da mulher viria para esmagar a cabeça da serpente. Satanás, sofrendo um ferimento no processo, uma referência à crucificação. Outro mistério reside nas túnicas de pele. Depois de pronunciar as sentenças, Gênesis 3:21 diz: e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles, e os vestiu. Para fazer túnicas de pele, um animal teve que morrer. Este foi o primeiro sacrifício, o primeiro derramamento de sangue para cobrir o pecado e a vergonha do homem. Deus estava ensinando uma lição fundamental. A cobertura do pecado exige um sacrifício, um prenúncio do sacrifício final de Cristo na cruz. Finalmente, a expulsão. Deus disse: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Agora, pois, para que não estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma, e viva eternamente. Deus os expulsou do Éden. Isso não foi um ato de crueldade, mas de misericórdia. Se o homem, em seu estado de pecado e separação, comesse da árvore da vida, ele viveria eternamente naquela condição miserável. A expulsão foi uma forma de impedir que o estado de pecado se tornasse permanente e eterno. A morte física se tornou uma porta para uma possível redenção. Para guardar o caminho de volta, Deus colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Os querubins são seres angelicais poderosos, guardiões da santidade de Deus. A espada de fogo representa o juízo divino, que impede o acesso do homem pecador à presença de Deus e à vida eterna por seus próprios méritos. O caminho para a árvore da vida estava fechado. Mas a história não termina aí. O resto da Bíblia é a história de como Deus, em sua incrível graça, abriu um novo e vivo caminho de volta para a árvore da vida. Não através do jardim, mas através de seu Filho, Jesus Cristo. Em Apocalipse 22, a árvore da vida reaparece na Nova Jerusalém, disponível para todos os que foram redimidos, cujas folhas são para a cura das nações. O paraíso perdido no início de Gênesis é restaurado e superado no final de Apocalipse. Recapitulando hoje, desvendamos mistérios profundos do Jardim do Éden. Vimos que o Éden era um santuário real, que as duas árvores representavam a vida eterna e o livre-arbítrio, e que a serpente era o próprio Satanás. Entendemos que a queda trouxe uma separação tripla menos de Deus, dos outros, e da criação menos. Mas que, mesmo no juízo, Deus proveu a primeira promessa de um Redentor e o primeiro sacrifício para cobrir o pecado. A expulsão do jardim, longe de ser apenas um castigo, foi um ato de misericórdia para impedir uma eternidade em pecado. Se esta exploração tocou seu coração e abriu seus olhos para novas verdades, por favor, deixe seu like para que este vídeo alcance mais pessoas. Se você ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se agora para não perder nossos próximos estudos. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares que também buscam um entendimento mais profundo das Escrituras. E queremos ouvir de você. Deixe suas dúvidas, reflexões e opiniões nos comentários abaixo. Para se aprofundar ainda mais,
visite nosso blog O Cego da Bíblia e nos siga nas redes sociais. Também deixamos, na descrição, links para outros vídeos que complementam este tema. Que a sabedoria e a graça de Deus iluminem seu caminho e que a compreensão de suas verdades antigas fortaleça sua fé hoje. Fiquem com Deus e nos vemos no nosso próximo vídeo, onde continuaremos a desvendar os códigos da Bíblia.